você que talvez tenha vindo pela primeira ou pela segunda vez neste lugar, sinta-se à vontade, faça dessa casa a sua casa. Você está na casa do Pai, amém? Nada mais do que isso, simples assim. Faça dessa casa a sua casa, sinta-se à vontade. Você também que está nos assistindo pelas redes sociais, permaneça conosco. O Senhor vai falar ao teu coração. Amém? Nós já viemos nesse, Pastor Fábio? Quarta-feira já tinha uma mensagem no coração, uma mensagem que já estava lá atrás e estava ali. Eu pensei, poxa, é isso que o Senhor quer que fale. Chegou aqui na quarta-feira, o Pastor Fábio começa a recitar o texto que eu iria pregar. Eu falei, não pode ser diferente, né? Vamos discorrer sobre isso, vamos falar sobre isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmo de número 1. Salmo de número 1 é um salmo conhecidíssimo de nós. Eu digo que esse salmo, como Salmo 23, que lá atrás, a gente que nasceu já no berço cristão, a gente já decorava o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso já gravava. Depois gravava também o Salmo 91, né? O Salmo 91 ficou uma coisa engraçada porque as pessoas abrem a Bíblia e deixam no Salmo 91 achando que ele é um amuleto, né? Está aberto no Salmo 91, beleza, nenhuma praga vai chegar à minha tenda. Mas tem que entender que isso tem que estar gravado no nosso coração. Aqui, depois que é gravado no nosso coração, daí... E o Salmo número 1 não é diferente, né? E o Salmo número 1 que fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo certo. As suas folhas não caem, não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Verso 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha, como a palha que o vento espalha, que dispersa. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho do ímpio perecerá. Amém? Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Deus, nós estamos na Tua presença, Pai, para falar tão somente da Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que ela é mais forte, mais afiada do que espada alguma de dois gumes, Pai, que penetra até na divisão da alma, do espírito, e está apta, Senhor Deus Pai, para discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções, as intenções do nosso coração. Senhor, que a Tua palavra venha falar conosco, que a Tua palavra fale conosco através de mim, através da minha boca, Pai, mas que seja o Teu Espírito, Pai. É o que nós te pedimos desde já, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então eu, lendo esse texto, que já está gravado no coração, né? E ele fala, é um salmo que fala de obediência a Deus. Ele faz uma simples comparação entre o que serve e o que não serve. Entre aquele que anda no caminho de Cristo, no caminho de Deus, no caminho do bem, anda no caminho do mal, anda no caminho da impiedade. Então, e ele já começa assim: bem-aventurado o homem. E o que é bem-aventurado? Bem-aventurado, se a gente pegar, há vários substantivos para a palavra bem-aventurado, né? Traduções, ou melhor, que diz assim, mas o resumo é: feliz é o homem. Feliz é o homem, feliz é o ser humano, não o homem como o homem, né? Porque agora fala homem, mulher, tem que falar todos, todas e por assim por diante.
é o que o mundo está pregando aí, mas aqui a Bíblia fala diretamente ao ser humano. Então feliz é o homem que não anda segundo conselhos do ímpio. E o que é o andar do cristão? Que não anda. Mas como é o andar do cristão? O andar do cristão é um andar diferenciado. Ele não anda mais voltado para o mundo, ele anda voltado para os caminhos de Cristo. Ele segue os padrões que o Senhor estabeleceu para nós. Ele segue aquilo que o Senhor tem falado, que fala ao nosso coração. Ele nos dirige pelo Espírito. O andar do cristão, ele não está pautado nas coisas desse mundo, mas está pautado primeiramente na palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor tem trazido, tem demonstrado aqui, está falando há milênios. Porque antes de Jesus já se falava, a palavra de Deus já tinha sido escrita, o Antigo Testamento estava ali, existiam as leis do Senhor. Uma lei tentando trazer o homem para o centro da vontade de Deus, mas o homem se perdia. Até que veio Jesus, para mostrar para a gente um caminho possível, mas possível nele. Porque Ele é o consumador da nossa fé. Não tem uma forma diferente sem ser cristão, se não seguir o que o Senhor nos estabeleceu. O Senhor nos demonstrou através dos evangelhos o que Paulo vai falar. Não tem como nós não seguirmos a Cristo se nós não estivermos pautados da palavra de Deus. O homem que não anda, e qual é o andar do cristão? O andar voltado, o andar, ou melhor, o andar dirigido pelo Espírito. E eu sempre falo que o Espírito ele não engana o coração do homem. O Espírito ele nos dá um direcionamento certo, e quando a gente começa a falar com o Senhor, quando a gente começa a pedir direção para Ele, a gente sente paz nas nossas atitudes, naquilo que nós colocamos diante dEle, nós sentimos paz quando nós fizemos, porque nós somos dirigidos pelo Espírito. E essa semana eu vendo lá um podcast ali, de um repórter da Record, o nome dele é Daniel Toco, até porque, eu acho que é uma menção, porque ele não tem parte do antebraço aqui, ele não tem a sua mão. E ele estava numa entrevista, num podcast, e ele falou que ele estava em Brasília. Uma das coisas que mais que ele mais se emocionou, foi quando ele foi em uma cidade lá nos arredores de Brasília, deve ser uma cidade satélite ali próximo, ele fala o nome da cidade, eu não me recordo. E depois eu fui ver a matéria também na Record, mas a matéria no Domingo Espetacular, ela não fala, ela meio que... A mulher disse que era um prédio, e a mulher salvou as pessoas de não morrerem, mais de 100 pessoas no prédio. Porque a mulher o seu marido tinha uma oficina mecânica no primeiro andar do prédio. E ali em cima tinha uns 3 ou 4 andares de apartamento e moravam mais de 100 pessoas. E no podcast esse jovem fala que ele foi conversar com a mulher. E ela disse, e sucedeu da seguinte forma, que num belo dia de manhã, ela estava com o seu neto, ela trabalhava com seu esposo, ela entra na oficina mecânica, e quando ela entra, parece que cai um reboquinho assim. O Espírito Santo fala ao ouvido dela, o prédio vai cair. E simplesmente, ela diz para o seu esposo, esse prédio vai cair. E ela não fica contente, ela começa a ligar para o bombeiro, ela liga para a Defesa Civil, indicam para ela ligar para a Defesa Civil, ela liga para a Defesa Civil, e isso demora quase 7 horas. E nesse inteirinho ali, vem a Defesa Civil e constata que aquela estrutura os pilares começaram a não suportar mais. Em 7 horas, o prédio caiu. E daí o jovem, esse repórter, falando e que ele achou muito engraçado que ele conversa com ela e pergunta, mas como a senhora soube? Não, eu soube porque Deus me falou, o Espírito Santo me falou. Mas como é o Espírito Santo? Não é a voz da cabeça da senhora? Daí ele falou, não, querido,
é muito diferente entre a voz da minha cabeça e a voz do Espírito. Isso me chamou muita atenção, porque uma pessoa que anda segundo a voz do Espírito. E pessoas chegaram para ela dizendo, e isso também ele disse que achei muito engraçado, porque as pessoas vinham dizer para ela assim, oh meu Deus, obrigado, a senhora me salvou a minha vida. Ela disse, não, foi o Senhor que deu uma chance. Ela não tomou para ela a glória, porque a glória é dele. A glória é somente dele. E ela sabia, mesmo dirigida pela voz do Espírito, ela sabia que era ela apenas ouviu. Será que a gente está sendo assim, ouvindo a voz do Espírito? E mais de 100 pessoas cadeirantes, pessoas em tratamento de câncer, todas foram salvas. Está lá, pode procurar na internet a história. Mas a mídia, ela dá uma embaçada para não ficar muito evidente, não gerar muitas dúvidas, né? Ela teve uma sensação. Simplesmente ela foi direcionada pelo Espírito. É alguém que anda pautado no que o Espírito direciona. E é assim que nós devemos andar como cristãos que somos. Ou pedir ao Senhor que nos direcione desta maneira, que se torne muito simples o entendimento do Espírito, porque ele não é enganoso. Porque enganoso sim é o coração do homem, mas a voz do Espírito não é enganosa. E a gente vê, pastor Marco diz que os Sabino vão dominar o mundo. Os Silva já dominaram o Brasil, estava falando ali, 10% do Brasil é Silva, né? Silva é o que mais tem. E o Maurício está aqui, Priscila, milagre do Senhor, apresentaram o Benjamin, agora apresentaram o profeta, o Natan. E direcionando a sua casa, ao andar com Cristo, é assim que nós temos que fazer, direcionar os nossos, porque não tem coisa melhor do que ensinar. Eu fui assim, eu tive uma fase, eu sempre falo que eu dei uma escapadinha lá e tal, mas estava na mente, estava gravado no coração. O que tu está fazendo aí? Aí não é o teu lugar. E eu me arrependia, eu voltava, e eu chorava, porque eu sabia onde que eu tinha que andar. Ele não anda segundo o conselho de ímpios, e a gente fala que se o conselho fosse bom, a gente vendia. Ainda mais conselho de ímpio. Ele anda, a Bíblia vai falar lá em 2 Crônicas, quando morre Salomão, o seu filho Roboão assume o trono. Ele assume o trono, e provável que ele era jovem, e a Bíblia fala que o povo vai diante dele dizendo que Salomão tinha sobrecarregado o povo de imposto. Era um dos maiores reinos, Israel estava muito forte, politicamente muito estruturado. Salomão foi muito sábio, ao invés de Davi que guerreava, Salomão era um diplomata, né? E Roboão, ele ouve o povo, mas ele vai pedir conselhos aos sábios, e os sábios dizem não, as pessoas, aos mais velhos. Na multidão de conselhos se encontra sabedoria, diz Provérbios. E ele ouve os mais velhos e eles dizem, olha, para ter o povo ao teu lado, realmente faça isso, traga o povo para si. Mas ele resolve, no seu ímpeto, pegar conselhos com os jovens.
que não tinham sabedoria, que praticavam coisas erradas, provavelmente, e disseram: não, vai lá e diz para eles que o teu dedo menor aqui é mais grosso do que a cintura do teu pai, ou seja, sobrecarrega eles de impostos. E o que aconteceu? O reino foi dividido, por causa da falta de sabedoria, de se pautar em conselhos daquelas pessoas que não tinham nada para oferecer. E a Bíblia está falando aqui, ó: não ande segundo conselhos de ímpio. E o que é o ímpio? O ímpio tem lá duas palavras: ímpio com acento e ímpio sem acento. O ímpio sem acento é o que pratica impiedade. O ímpio com acento tem uma diferença que ele já traz mais para a Bíblia. É aquele que é herege, incrédulo, aquele que não tem fé. E é também um indivíduo contrário aos valores estabelecidos pelo senso comum. Aquele que ofende a moral e a justiça, a pessoa que age com libertinagem e que abusa da liberdade que Cristo nos deu. Buscar conselhos com o ímpio. Queridos, nós temos aqui, o pastor Marcos está aqui diariamente, à disposição, o telefone ligado, pastora Marilza lá, a Aline está sempre aqui, pastora Edith, pastor Fábio. Também pode ligar no meu celular, não estou fugindo não, mas é que eu estou sempre em Gaspar, estou mais longe de vocês. Sai de manhã e volta de noite. Mas pessoas que podem, uma Raquel apta aqui para conversar, para direcionar, pessoas da nossa aqui, ó, do nosso meio, aptos para direcionar, para falar, para orar com você, para que você não venha lá no mundo a pegar conselho com pessoas que vai te direcionar para o mal, para coisas erradas, vai te tirar fora da visão do Espírito, trazer para uma visão errônea. Porque a Bíblia, a palavra, o ditado popular fala que quando a cabeça não pensa, o corpo paga. O ditado popular fala isso. Ou seja, quando a gente não age de forma correta, a gente tem que trabalhar depois dobrado, para buscar o resultado que a gente penou por errar, por um mau conselho, por uma decisão errada, equivocada. Busque no Senhor, é fato. Busque através do Espírito, ouça a voz do Espírito. Mas se você tem dúvida, fale com quem está apto para te ouvir, que vai te dar uma direção, uma pessoa sensata. Não vá buscar conselho de pessoas que vão trazer uma resposta errada para você. Um ímpio, uma pessoa que não professa a mesma fé que você, que não acredita na palavra do Senhor, que não é dirigido pela palavra do Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém. Quando a gente fala nem se detém, é a pessoa que fica detido. Mas o pior de tudo é que ela não está detida nesse contexto aqui, porque alguém a levou. Ela se detém por si só. Ela se deteve por si só nesse caminho de pecador, nesse caminho de pecado. Ela se levou para isso. Então foge daqui. Entra aqui, ou melhor, a condição da escolha, do livre-arbítrio. Nós temos, a escolha está no nosso coração. Andar com Cristo ou não andar com Ele? Ser pautado pela palavra ou não? Ou pelo mundo? O que é que nós temos escolhido no nosso dia a dia? Querido, o mundo ele já foi. O mundo já foi literalmente para o espaço. Não tem mais nada bom lá. A gente, se procurar valores, a gente não encontra mais, que estão destruindo todos os valores. Toda a moral, todo bom costume está sendo destruído. Nós temos que fixar os nossos olhos em Cristo e andar na palavra de Deus. Eu ontem comentei de forma bem rápida com o pastor Marco uma situação que aconteceu com um familiar meu. E numa conversa ele mostrou muita tristeza com a igreja, muita decepção.
E aí eu falei, mas cara, tu conhece a palavra. Não te baseia em homens. Não te baseia por vistas, porque o homem vai decepcionar. Jesus não decepciona. Ah, mas esse modelo é fracassado. Mas é esse modelo que se perpetuou por séculos. A igreja está aqui com as diversidades, com as dificuldades. Mas ela está aqui, pelejando na terra. Talvez, eu falei, a gente está do lado de cá, tu sabe que a gente está do lado de cá, a gente já levou pedrada, já apanhou tanto. Poxa, mas... Daí ele fala, mas eu conheço tu, conheço o vô, conheço o pastor Marco, conheço todo mundo lá. Eu sei que é diferente. Mas não é, tu não pode olhar. E quando ele faz isso, a família dele estava toda na igreja. Toda seguindo a palavra de Deus. Ele estava bem, firme, confiante. Ele olha para o homem, ele se decepciona totalmente. Ele se afasta. Ele dá legalidade. E a vida é praticamente da família destruída. A gente vê que a família perdeu todo o rumo. Filhos, esposa, ele próprio. Estou falando de alguém do meu lado. Será que não tem sido assim na vida de muitos? Tem olhado para o homem esquecido de olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que não tem mancha, aquele que não tem defeito. Eu tenho falhas, eu tenho defeito, pastor Marcos também tem. Por mais que a gente tente ser, Senhor, estou tentando ser igual a Ti, Jesus. Estou querendo ser referência como Paulo falou. Mas é difícil, a caminhada é difícil. Queridos, olhe para Cristo. Nem se detém no caminho dos pecadores, não fica detido por conta própria. Não se leva para lá, se desvia do mal, sai, procura fugir. E aqui a gente sabe que a polícia vai lá e detém um cidadão, ele fica preso ali, e ele não tem como sair, porque ele cometeu algo que ele foi levado a ficar ali, por uma força maior do que a dele. Mas aqui está dizendo que ele próprio está se detendo no caminho dos pecadores. E há uma diferença entre ímpio e pecador. O pecador, nós somos pecadores, mas porém arrependidos. Nós temos a ciência, erramos, porém somos arrependidos. Não podemos permanecer na iniquidade, que é a prática contínua do pecado. O problema do ímpio está na essência dele, na inclinação do coração dele. O ímpio ele já tem o coração, né, voltado para aquilo. Ele já faz aquilo continuamente. Ele não crê, então não importa. Agora o pecador ele tem ciência do pecado, mas ele erra. Ele tem ciência do pecado, mas ele erra. E o problema é quando isso vira iniquidade. Nós entendemos que nós somos pecadores, porém nós temos Jesus, o nosso advogado. Mas nós entendemos que nós temos que lutar todo dia contra isso, todo dia. Morrer na cruz todo dia. Ser crucificado todo dia com Ele. Como é que a pessoa pode ter consciência do pecado se ela está longe de Deus? A consciência do pecado só tem quem está perto de Deus, quem está perto do caminho. Quando a gente não está valendo tudo. Quando a gente volta para Cristo,
a gente olha para Cristo, a gente vê os nossos erros, vê as nossas limitações, a gente entende que precisa mudar. E quanto mais a gente anda com Cristo, mais a gente vê que precisa mudar. E parece que nunca é suficiente. Porque Filipenses 1:6, né? Aquele que começou a boa obra vai finalizar, vai terminar, até no dia do Senhor ele vai terminar. Então é contínuo, é uma caminhada contínua. E o pecado fala assim, Salmo 32, 1-5 fala assim: bem-aventurado, hoje nós só estamos em Salmos, né? Hoje, engraçado que a gente só ficou em Salmo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. A cobertura do pecado lá atrás era na base do sangue do animal. Mas Jesus Cristo vem como o Cordeiro de Deus, como João fala, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem e na cruz do Calvário seu sangue, ele foi maltratado por nós, seu sangue é vertido. E o seu sangue nos livrou, nos purificou de todo o pecado. Agora o nosso pecado é coberto pelo sangue de Cristo. Bem-aventurado é aquele que o Senhor não atribui iniquidade. O Senhor não atribui iniquidade, bem-aventurado. Feliz é o homem que o Senhor não vê iniquidade, não vê a prática contínua do pecado, vê alguém arrependido e em cujo espírito não há engano. Continuando, agora vem: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia. Eu conversei com a Aline sobre esse texto. A pessoa estava oprimida pelo pecado. Enquanto eu calei, enquanto eu mantive ele ali, mas e quando eu abri o meu coração, quando eu falei para Cristo: ei, Senhor, eu sou pecador, mas eu me arrependo. Os meus ossos se fortaleceram, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Eu estou lendo aqui para não... Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E Tiago vai além. Tiago fala que, Tiago 5, acho que 16, ele fala que confessai os seus pecados uns para os outros, e orais uns pelos outros, para que sarareis. Isso é para quando aquele pecado está te maltratando, destruindo, te acusando, e talvez tu confessa a Cristo e parece que ainda ficou, e confessa com teu irmão, abre teu coração para o teu irmão, conversa, orem, e o Senhor vai te limpar. E tem sido feito isso aqui na escola de Esther, tem trabalhado isso, né, no Impulsionadas, tem trabalhado os corações, preparado os corações para que não fique mais nada, que o inimigo não venha mais apontar na tua mente aquilo que o passado te traz. Ei, em Cristo nova criatura nós somos, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquilo que eu já falei lá atrás, a diferença entre o ímpio e o pecador é certa. O pecador, ele entende, porém ele não quer se amoldar aos padrões impostos, né? Não quer dizer: ei, não, eu acredito, porém, não dá para deixar meu bailinho do Silva, meu bailinho do Souza, não posso falar o nome, meu bailinho lá, tem que ir lá dar uma balançada. O meu vício, não tem como deixar o meu vício, faz parte de mim, não faz mal.
O pecador, ele entende que ele está errado, mas ele... E a iniquidade é diferente, não faz mal. Onde é que eu estou? Nem se assenta na roda, eu estou no versículo 1 ainda. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se assentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores, é quando a gente chega e está relaxado no contexto. Na roda significa intimidade. A gente já está íntimo do negócio. A gente se assenta e ali está tudo de bom. A gente compartilha, ri. Eu dizia, Senhor, tu tem que me tirar da roda dos escarnecedores. Porque eu chegava de manhã, eu ia tomar café chapado, eu sentava lá, chapado do sono, do sono, tomava um café, sentava ali na mesa, e o pessoal ficava falando besteira, eu ria e subia para o meu trabalho. Eu, Senhor, eu tenho que fugir desse negócio, porque eu chego ali, sento para tomar café e fico... Daí tiraram a cozinha dali de dentro do escritório, botaram para o fundo, acabou o negócio. Foi radical. Não vai por bem, vai por mal. Tu não vai sair, então eu vou tirar um negócio daqui. A gente acaba sentando, participando do contexto, rindo, e daí daqui a pouco as piadinhas são lançadas, e a gente não fala nada, às vezes não repreende, porque não quer bater de frente. E a gente acaba se assentando na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Mas a palavra diz, no verso 2, antes tem a sua satisfação, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele não tem obrigação, veja, ele não tem obrigação. Eu vou cumprir a minha obrigação. Não, ele tem prazer em estar aqui. Ele não vem num domingo à noite aqui por obrigação bater cartão, porque o pastor Marco vai ver ele, porque nós vamos ver ele aqui. Ele vem aqui por prazer, porque o prazer dele é louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Tá outro tom, né? Meu prazer é viver. O prazer dele é estar aqui, na casa do Senhor, ouvir a voz do Senhor, porque ele sabe que o Senhor vai falar com ele, ou através da palavra, ou através de uma oração, ou através de uma abertura, o Senhor vai falar e ele tem prazer nisso, é a alegria da alma. É o que move o cristão, é ouvir a voz do Senhor. Porque, queridos, me ouvir, pelo amor de Deus, né? É horrível, né? Então não tire a minha voz aqui, a minha voz não é a voz do pastor Marcos, né? Uma voz rouca, grave. Mas ouvir a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor ministrada por qualquer um de nós, mas é a palavra dele. Uma simples palavra, mas nós precisamos gravar no nosso coração. Salmo de número 1, grave no seu coração. Leia, medite, chegue em casa e medite. E na sua lei, ele tem o prazer na lei do Senhor. Aqui, quando provavelmente é Davi que escreve, ele está falando aqui da lei mosaica, a lei lá de Moisés. Mas agora nós não nos pautamos mais na lei, nós nos pautamos no que o Senhor Jesus falou lá nos Evangelhos, lá em capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurado, capítulo 5 aqui, ó, vamos lá, capítulo 5 de Mateus, verso 1, por favor. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É isso que o Senhor nos ensinou. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E por assim vai, e assim vai. É o que o Senhor deixou para que eu e você venha a meditar dia e de noite, ou seja, sempre. Medite sempre.
Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós sempre achamos alguma coisa diferente aqui, a gente para analisar e diz: Jesus, é verdade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que te buscar mais. Senhor, realmente eu errei nisso, eu preciso alcançar a tua misericórdia, porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Fala lá em Lamentações 3. As tuas misericórdias, elas renovam-se a cada manhã. Ele tem prazer na lei do Senhor. E o que a gente vê lá em Oséias, né? Que o meu povo perece porque lhe falta o que? Conhecimento. Então o conhecimento da palavra é a base do cristão, para a gente se firmar, para a gente se estabelecer, para a gente passar para o próximo versículo que fala assim: será, ei, quando tu faz isso, você será, eu vou te plantar. Não é um passarinho que caiu lá e caiu uma semente e nasceu árvore, não. O Senhor diz: será como árvore plantada. Você vai ser plantado ali, você vai ser raiz, você vai ter raiz, e essa raiz ela vai avançar, e vai ficar perto das águas. Será como árvore plantada, e a árvore aqui é a referência do cristão. A árvore que ela dá fruto na estação própria, suas folhas não caem. E agora a referência ao cristão que tudo quanto fizer prosperará. Ela está plantada num lugar estratégico pelo Senhor. Você foi plantado num lugar estratégico por Deus. Você é uma pessoa escolhida. O Senhor te plantou aqui para você florescer aqui. Não, mas eu vou servir a Deus do meu modo. Vou ver o YouTube. Pregação no YouTube, tem altas pregação lá. Mas tem mesmo. Altos louvores, não tem ninguém desafinando, porque ali é perfeito. Coloco um YouTube lá, faço 3 louvores no YouTube, depois ouço uma pregação, fico em casa, no sofá, perninha cruzada, vai ser uma bênção. Não podia ser assim? Mas tu vai fazer? Não vai fazer. Tu vai te esfriar, tu vai esfriar. E o Senhor te plantou num ribeiros de águas que não param de passar. O Senhor te plantou neste lugar para você se fortalecer. A palavra fala que nós somos comparados ao cedro do Líbano, né? O cedro do Líbano também é uma árvore que, analogia, nos 2 primeiros anos ela cresce 2 centímetros de raiz, 2 metros de raiz e 5 centímetros para fora da terra. É uma árvore montanhosa. Ela primeiro faz a base. E qual é a nossa base? A nossa base é a palavra, é a oração, é estar em comunhão, uns com os outros, dando força uns para com os outros. Nós não se animamos sozinhos, não. Nós precisamos estar aqui porque um anima o outro. E daí chega no culto de Santa Ceia, a igreja está cheia, né? Oh, que bênção, igreja, né? Que glória! Não podemos nos desanimar. Seja uma árvore. Privilegiada, uma árvore privilegiada, né? Privilegiada, um privilégio plantar aqui na beira do rio que não seca. O rio que flui do trono do Senhor, que está lá em Apocalipse. Flui do trono de Deus. Um rio que passa pela cidade santa. Esse rio nós vamos ver. Além do rio azul, né? O pessoal canta aí. Lá não vai ter choro, não vai ter nada. Mas enquanto isso nós estamos aqui, o rio também está passando. Ele está passando no nosso meio, ele está passando, ele não está deixando de passar. Porque o Senhor está fluindo.
E as nossas raízes precisam estar ali absorvendo. Tempo atrás eu fui chamado para ir numa casa em Blumenau. A casa de um amigo e um senhor conhecido. E ele disse, eu estou com um problema nas minhas tubulações. E daí eu falei, tal, vamos resolver aqui, vamos abrir e tal. A gente resolveu abrir. Engraçado, tinha algumas palmeiras plantado no jardim dele. Absurdo o que as palmeiras fizeram. Metros e metros de tubulação de 100 milímetros fechadas de raízes da palmeira procurando água. Entupiu tudo, foi obrigado a trocar tudo, mas se fechou. E aqui você está no privilégio, você não precisa ir além para buscar a água da vida. Você está plantado junto ao ribeiro. Você é plantado junto ao ribeiro. Saiba aproveitar, aproveitar essa posição. As folhas remetem à saúde da árvore. Já passei no meu horário. As folhas remetem à saúde da árvore. Quanto mais verde, mais saudável, mais propensão de ter fruto. Quanto mais verde, mais brilhante, não tem ali parasita, não tem bicho, não tem aquela erva de passarinho. E a gente pode ir lá também para um monte de coisa, né? Vamos ficar aqui, senão a gente vai longe. Queridos, eu tenho mais 4 versículos ainda. Não, mais 3. Dá o seu fruto na estação própria. Quais são os frutos que nós temos que manifestar? Os frutos do Espírito, bondade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 22, lê lá Gálatas 22. Os frutos do Espírito nós precisamos manifestar na estação própria. E qual é a estação própria? É qualquer uma? Não. Em todo tempo. Em todo tempo é tempo de adorar, tempo de mostrar o Senhor. Tudo quanto fizer vai o quê? Prosperar. Vai ser bem sucedido, você vai ser bem sucedido. É a promessa da palavra do Senhor. É a promessa para as nossas vidas. Fique firme. Nem para a direita, nem para a esquerda. Siga olhando para o alvo. Não olhe para mim. Paulo diga, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Pode me imitar, mas não fique olhando para mim, né? Brincadeira, queridos. Nós temos que ser luz. A gente sabe que a gente é luz. Mas a gente fala, olhe para Cristo. Verso 4. Não são assim os ímpios. Agora é a comparação. Não são assim os ímpios. Você já entendeu, não são assim os ímpios. Ele está comparando uma árvore numa situação estratégica do lado de um ribeirão, de um rio que está passando água a todo o tempo, com palha. A moinha significa palha, o resto do que foi moído ficou ali na eira, bate o vento e leva. A gente fala aí ditado, é palha levada com o vento, essa aí é palha levada com o vento. Tiraram daqui, o vento espalha. Não tem peso, não tem solidez, não tem firmeza, não tem base. Nós precisamos ter raiz, saber que nós somos plantados junto. Mi menor. Daí você pensa assim, mas meu Deus, eu tive tanto tempo seco. Senhor, eu estou uma árvore seca. Senhor, em Jó capítulo 7, verso 14 fala, ainda que um tronco seja cortado ali, ao cheiro das águas ele brotará. Daí você pode se achar que é uma árvore seca, que não tem mais esperança. Já se ligou? Tem uma canção que fala assim, nos galhos secos de uma árvore qualquer,
onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor abrochar. Olhai, 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 os lírios cresceram nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. E quando a gente canta essa música, a gente já lembra daquele rapaz que dá aquele grito, né? Todo mundo já lembra. Eu já estava esperando a Aline dar o grito ali. Não são assim os ímpios. Você não é assim. O Senhor te plantou aqui. As suas folhas vão se manter verde. Você vai exalar os frutos do Espírito. E tudo o que você fizer, em tudo que você fizer, você será bem sucedido. É a palavra do Senhor. Permaneça fiel. Pastor Marcos, se você talvez não se sente, ainda está sentindo uma árvore que não está bem plantada, o Senhor quer mudar essa história. O Senhor quer trazer você perto dEle. O Senhor quer que você esteja do lado desse rio, absorvendo, porque, meu Deus, aqui perto tem um empresário, ele foi lá e pegou uma muda de um bambu, ele plantou na beira do rio, e era um negócio diferente. Aquilo se tornou uma coisa tão grande, ele não pode mais cortar agora, porque parece que bateram foto e só tem 3 se tornou uma coisa tão grande, porque estava plantado do lado do rio. Não seca, Jeremias fala, quando vem o sol, as folhas não murcham, porque está sempre absorvendo o que o Senhor tem para nós. Não são assim os ímpios. Nós somos diferentes. Se você quiser se pôr em pé e agradecer-te por tua obra em